Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 14ª Semana do Administrador. Gostaria já de agradecer a presença de todos, né, que estão presentes na sala, em principal, né, os palestrantes de hoje, o professor Carlos Carneiro, a professora Kátia, né, Veiga, que se dispuseram, né, com toda a presteza, tiveram toda a disponibilidade de estar hoje aqui, compartilhando esse momento que eu tenho absolutamente certeza que será rico para todos nós. Ainda, né, pessoal, falando na temática da nossa semana, né, do administrador, estamos hoje, nessa comemoração, né, dos 2 dias, desde ontem, falando sobre a gestão em tempos de crise, né, e qual é o papel e importância do gestor nas organizações. Para a temática de hoje, que será abordada pelos 2 palestrantes, né, falaremos, então, exatamente sobre esse cenário, né, da busca das operações de estratégias e marketing, né, a estratégia, melhor informando, de marketing e operações dentro de uma perspectiva desse novo normal, né. Então, queria também falar para vocês, aos mesmos, né, relembrando os recadinhos de ontem, sempre, sem a gente esquecer, não deixem de credenciar, de validar o credenciamento no chat, que a extensão ele está sempre aí postando, também o questionário de satisfação. Mas, para tanto, iniciarmos a nossa palestra, né, gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, mais uma vez, e todos da sala, agradecendo ao reitor, Pró-Reitorias, coordenação do professor Domingos, todos os professores presentes, e a extensão com a professora Mariana e todos que fazem a extensão. Peço que todos, né, permaneçam com os microfones e câmeras desligadas para que a gente tenha, né, aqui uma melhor imagem e um melhor desempenho na nossa live, né, na nossa palestra de hoje. As perguntas sempre registrem no chat, que logo após a apresentação dos 2 palestrantes de hoje, nós faremos as abordagens e eles estarão disponíveis a responder aí o questionamento de todos vocês. Então, vamos lá. Carlos Carneiro, né, o palestrante de hoje, ele é Communication Business em Dublin, né, profissional com 20 anos de experiência de gestão hoteleira, atuando na recepção, auditoria e governança, A&B, manutenção e processo de qualidade. As áreas de atuação incluem experiências internacionais em alguns países, como Estados Unidos, Ucrânia, Itália, Irlanda, França e Holanda. No Brasil, possui conhecimento dos equipamentos hoteleiros e meios de hospedagem nas cidades de Recife, João Pessoa, Natal, Salvador, Aracaju e Rio de Janeiro. Atuação e implantação nas Olimpíadas do Rio 2016. Atuação de categoria hoteleiras luxo, upscale, midscale e budget. E Kátia Veiga, a bacharel em propaganda e marketing, carreira desenvolvida na área de vendas e trade marketing, profissional com mais de 20 anos de experiência, atuando em rotinas de gestão de carteiras, atendimento ao cliente e negociações, vivência na elaboração de planos de marketing, vendas e estratégias comerciais, visando o cumprimento das metas e objetivos das empresas. Atualmente é gerente de vendas e marketing da Vogal Luxury Beautiful Beach Hotel e Spa, né? Atuando no mercado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra aos palestrantes. Tenham uma excelente palestra. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer o convite do professor Adriano, da Uni, e é um prazer, espero contribuir com minha experiência da Kátia essa noite com vocês. Fico à disposição e nós vamos conversando durante esse encontro. Boa noite, sejam bem-vindos. Kátia, tá me ouvindo? Achei que você ia compartilhar a tela. Oi, gente, eu também vou dar uma boa noite, tá, para vocês, bem-vindos. Acho que vai ser uma comunicação bem gostosa. Vou poder compartilhar com vocês, eu e o Carlos, as nossas experiências mais malucas, né, Carlos? Exatamente. E as mais gostosas também. Ele já colocou aí para mim, eu estava esperando o slide. Desculpa. Imagina, eu estou aqui dormindo.
Muito obrigada pelo convite para participar da Semana do Administrador. Essa crise realmente veio para a gente aprender muito mais do que para a gente continuar fazendo o que a gente fazia. Veio para a gente mostrar um novo lado, criar muito mais coisas, e a gente fala do Nordeste. Então, por que o turismo, né? O que é o turismo? É aquela vontade que a gente tem de sair do nosso dia a dia, a gente já conhece a cidade em que a gente vive, a gente já conhece todos os cantinhos, os meios de transporte, conhece todos os espaços culturais, e a gente quer o quê? Então, a gente quer coisas novas, novidade, permanência em novos destinos, e até que essa foto ilustra bem, né? Tem tudo o que o Brasil tem, né? A gente começa pelo Cristo Redentor aí, tem muito mais coisas. E por quê, né? Por que o Nordeste, né? Primeiro, porque é maravilhoso, eu só estou redundante, mas o Nordeste, ele tem um apelo muito forte pelo clima. Então, vocês que moram aqui, eu sou de São Paulo, por isso que eu posso falar até mais sobre isso. O clima é maravilhoso, então é sol o ano inteiro. Por mais que vocês achem que o paulista é chato, mas o paulista adora uma praia, o carioca adora uma praia. A localização, estar a algumas horas da nossa cidade de nascimento ou de moradia, é maravilhoso para a gente. Então, não ter muitas horas de voo. Você precisa ir para a Europa, você precisa de 1.000 horas de voo, você precisa do quê? Você precisa de um passaporte, você precisa de um visto, você precisa de muitas outras coisas. E porque o Nordeste não precisa, a gente está sempre de braços abertos. Então, trabalhando na hotelaria hoje do Nordeste, eu vejo que a arte de bem receber é uma característica do nordestino. E aqui do Potiguar também, viu? O idioma, muita gente tem essa dificuldade, eu não consigo aprender o inglês, eu não consigo aprender um outro idioma, como eu vou me virar num país em que eu não tenho domínio do idioma? Não precisa, é só vir para o Nordeste, né? Aí no Nordeste tem gastronomia. Carlos, acho que você é melhor para falar de gastronomia aqui do Nordeste do que eu, se bem que eu já tenho queridos. Como Kátia está falando, essa questão do consumo do turismo no Nordeste, ele é muito emblemático, muito importante. Principalmente quando nós passamos um tempo no Sudeste, nós percebemos o apelo forte que o Nordeste tem. Já tinha antes, e eu acredito que agora com essa questão de ficar, né, ter que ficar na quarentena por causa da pandemia, isso mexe muito com aquela idealização de viajar para um lugar onde tem sol, né, que a gente já lembra da energia, onde tem águas mornas e águas claras, porque não é só ter águas claras, né? Kátia sabe disso. O Sul tem praias belíssimas com águas cristalinas, mas elas são muito geladas. Então, quando esse nosso público, ele pensa realmente em ir para um lugar onde ele vai passar o dia na praia, não tem como não lembrar do Nordeste. Como ela estava falando também, a gastronomia. Nós sabemos que os grandes centros, eles possuem gastronomia desenvolvida, né, alta gastronomia, mas aqui no Nordeste nós temos um potencial de ter tudo isso muito mais fresco, né, no litoral, onde eles sentam na barraca, pegam um peixe que acabou do pescador ir ali e pescou, enfim. Então, existe todo esse apelo de todos os serviços muito mais fresco, tudo muito mais fresquinho ali na hora para o nosso cliente, para o nosso hóspede, para o nosso turista, né? Então, acho que essa questão do Nordeste, ela mexe com os sonhos, com o desejo, e muito mais agora, nesse momento, onde realmente as pessoas nós percebemos que elas chegaram no limite, o que nós percebemos é que existe uma tendência assim, e o Nordeste é um foco aí realmente de intenção de mais de 60% das pessoas que nós percebemos nas pesquisas de intenção, né? Acho que é isso, Kátia, você pode continuar aí. Além disso, Natal está em 8º lugar no ranking do Brasil em cidade mais procurada
para viagens. Então, assim, foi feita uma pesquisa em que as pessoas identificavam quais das cidades elas queriam conhecer ou revisitar. E o Rio Grande do Norte, na verdade, incluindo Natal e as outras cidades, está em 8º lugar, Carlos. É muito interessante essa pesquisa, porque a gente ainda pode receber muito turista. O custo em reais facilita um pouco, tá? Porque a pessoa não precisa se planejar com muita antecedência. E aí, você estava falando de quarentena, que eu achei muito interessante, que a gente está recebendo, eu vejo lá pelo nosso hotel, que a gente está recebendo muitas reservas de viagens em família. Então, antes, você recebia 2 pessoas, o casal, hoje são casais com crianças, outras gerações, os pais, os primos. Então, assim, aquela vontade de ficar junto aparece aqui, e o Nordeste é um dos destinos mais procurados, né? A cultura nordestina é muito valorizada pelo sulista e pelo pessoal do Sudeste. Quando eu venho para cá, as pessoas perguntam, Kátia, você vai para Natal? Que delícia! Eu vou trabalhar, mas tudo bem, eu vou conhecer um pouquinho da cultura deles, que é ou em forma de gastronomia, ou em forma de praias, até mesmo o jeito caloroso que as pessoas recebem. Eu ia falar exatamente isso, Kátia, desculpe interromper, mas para contribuir. Cultura também é um jeito de receber, e o Potiguar é muito conhecido por essa questão de ser extremamente caloroso, né, e de ajudar como a maioria do povo do Nordeste, em sua grande maioria, cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito de ser, mas isso cativa muito as pessoas, né, de todo o Brasil, não só Sul, Sudeste, mas de todas as partes. Então, essa questão da cultura, isso também chama atenção, né, as pessoas vêm também desfrutar e compartilhar e perceber essa cultura no jeito também de receber. Eu trabalho um pouco com a Bahia também, e assim, quando a gente chega, as pessoas, elas querem te ter por perto. Chega lá em São Paulo, tá todo mundo trabalhando, ninguém vai olhar na sua cara, mas tá ótimo. Então, eu venho aqui, essa parte da cultura e do bem receber é muito forte, e é uma das coisas que a gente mais gosta, e todo hóspede gosta, nem só falando do Sudeste, do Sul, mas falando do Centro-Oeste e do Norte também. A natureza exuberante, às vezes eu fico trabalhando em São Paulo, eu só vejo prédios, e eu coloco, às vezes, fotos de praias para ficar rodando no meu computador, porque realmente a natureza é maravilhosa. E as praias, né? O sonho de todo mundo é vir para o Nordeste e curtir as praias. Então, o que o Carlos falou, ter um peixe super fresco, ter até a parte de agronomia também mais fresca, é o que a gente mais gosta. Os outros estados, né, não tem essa coisa dos peixes, né, do mar, até de lagoas. A gente não tem, a gente é tudo congelado. Então, a gente vem para cá esperando comer peixe, caranguejo, lagosta. Olha, que luxo. Então, para concluir isso, o Nordeste está entre as principais escolhas do brasileiro para as próximas férias, sejam elas de final de semana, feriados, ou férias realmente mais longas, tá? Falei muito, Carlos. Não, tá bom, vamos lá para o próximo. Vamos. Pode começar. Tá. Falando tudo isso sobre essa questão, né, o que é turismo, o que é o deslocamento, é a movimentação de pessoas de um local para o outro, temporariamente, e porque o Nordeste, nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês como que está hoje a posição dos empresários e os governos, né, sobre o movimento vivido no turismo. Acredito que todos vocês, através das mídias enfim, ter rádio, TV, de tudo que vocês leem e acompanham, nós tivemos que fazer algumas adaptações, né, tanto todos os governos, o governo estadual, o governo federal, e também os empresários localmente. Otimizar as operações, o que é isso? Na realidade, os empresários, eles estão tentando sobreviver esse momento, onde o faturamento foi a zero, praticamente, durante 5 meses,
e o que é que eles têm feito nas empresas, né? Aqueles hotéis ou empresas que trabalham, que tinham 1, 2, 3 unidades, onde as operações, elas eram de uma forma grande, né, ou seja, tinha estrutura em várias, os empresários, eles começaram a chamar os seus gestores e a repensar como que essas operações, elas poderiam ser otimizadas, né, como que as equipes poderiam ser otimizadas, como que a produtividade, ela poderia aumentar, fazendo assim com que o custo operacional diminua. Então, esse é um ponto importantíssimo que a maioria dos empresários e redes, elas estão tentando otimizar suas operações, a fim de diminuir os impactos que foram violentos por causa da pandemia nesses meses de faturamento zero, né? Não esqueçam que os governos, tanto estaduais e federais, eles tentaram aí postergar impostos, dividir, minimizar para o empresariado, mas é algo que não é fácil, porque apesar de postergar isso, dividir, mas a conta acaba chegando, com alguns descontos, alguns eles não conseguiram, outros eles parcelaram, mas os empresários não tiveram como fugir muito disso. Então, como que eu repasso para o governo se o meu caixa está zero e se eu não tenho faturamento? Então, houve essa tentativa do ajuste, né, por parte dos governos, de realmente tentar diminuir ou ajudar as empresas em relação a isso. Alguns conseguiram se manter, outros nem tanto, mas, assim, uma coisa que nós temos conhecimento é que todos os empresários, eles realmente, hoje, tentam otimizar suas operações, esse é o motivo das demissões, esse é o motivo de realmente enxugar o quadro e recomeçar do zero, mas a palavra de ordem é otimizar, é realmente repensar os custos, verificar como vai ser a partir de agora, e realmente começar a verificar minuciosamente a mão de obra que ficou dentro de casa. Não vai existir mais espaço para aquela questão de fazer da mesma forma, não existir produtividade. Os empresários, eles estão muito atentos e chamaram seus gestores para realmente trazer soluções nesse período que não é fácil. Outro ponto importantíssimo dessa questão, nesse momento, é que muitas empresas, elas estão procurando fazer fusão, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu trabalhei em uma das maiores, a segunda maior empresa hoteleira do mundo, que é a Accor, é uma empresa francesa, ela detém as marcas Mercury, Bis, Softel, Pullman, e algumas outras, e tantas outras empresas, e a Accor, ela é uma gigante, mas ela também teve perdas violentas, né, tanto que alguns hotéis, eles transformaram andares inteiros em office, né, eles alugam os apartamentos, eles foram adaptados, as camas foram retiradas, e eles transformaram andares inteiros de vários prédios no país, onde você paga para alugar um espaço como se fosse um escritório temporário. Até por causa da pandemia também, você ficar isolado naquele escritório e não compartilhar o espaço do escritório com outras pessoas. Então, procurando soluções e otimizar as operações, essas empresas também, a Accor, já existem rumores da fusão com a inglesa IHG, então, se isso acontecer, eles realmente devem passar a ser a primeira rede hoteleira do mundo, né, com a maior parte dos leitos. Então, esse também é um ponto que se observa muito hoje. Quando nós tentamos otimizar, nós buscamos soluções, desde soluções pequenas, como soluções também grandes, que é exatamente essa questão da fusão, que é algo que mexe muito com a estrutura e a capacidade empresarial. Tudo isso para tentar realmente correr atrás do prejuízo e sobreviver nesse momento tão delicado que é a retomada de todas as atividades, e no turismo não seria diferente. Kátia, quer falar um pouco dos selos de qualidade? Quero sim. E aí, ainda falando sobre o governo, e nem deixando de mencionar os empresários também, mas o governo preocupado com esse receber, preocupado com os turistas que vamos receber, eles criaram alguns protocolos, e foram muitos os protocolos, cada um criava um protocolo. Então, muito se discutia, então, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o quanto você pode receber e não receber, qual a distância, para tudo isso, o governo desenvolveu o selo federal, que é esse primeiro, Turismo Responsável, Limpo e Seguro. Esse é um selo federal que você precisa ter
os protocolos bem adaptados e bem voltados para essa questão da saúde e da segurança. Então, todos os estabelecimentos, tanto hoteleiros, restaurantes e até alguns passeios, eles são obrigados a ter, né? E aí, além disso, o turismo do Rio Grande do Norte fez o seu próprio selo. O que ele fez? Ele fez capacitações. Então, assim, foi muito interessante, porque ninguém sabia como faria com uma pandemia. Muito se falava, a gente não vai poder receber turistas até dia tal, enfim. Então, o governo foi afunilando os protocolos, vendo os protocolos essenciais e os protocolos oficiais, em quais seremos cobrados, nós, como prestadores de serviços, hoteleiros, restaurantes e tudo mais, vocês já devem ter visto essa carinha desse selo em alguns dos lugares, e para isso ele desenvolveu treinamentos. Então, foram feitos vários treinamentos na área de governança, na área de gastronomia, restaurante e front desk, que é a recepção também. Então, todos os hotéis, isso eu estou mais especificando os hotéis, tá? Foram obrigados, mas eu não consigo entender essa palavra como obrigada, porque era importante para a gente. Então, necessário, né? Algo extremamente necessário nessa hora. Exato, foi nos cedido essa oportunidade em que eles reuniram todos os protocolos e passaram para a gente o que realmente é importante. E, assim, a gente que está viajando não percebe os detalhes, mas o Carlos, que está mais na frente, eu que sou da parte de vendas, isso é extremamente importante, e como a gente trata o cliente e quanto de saúde a gente pode proteger dessa questão da pandemia. Esses 2 selos são importantíssimos. Além desses 2 selos, do Rio Grande do Norte tem um selo internacional também, que eu não coloquei aqui. Ele não é obrigatório, a gente tem também, mas é que, assim, o que a gente responde por ele é o turismo protegido, o turismo mais protegido, que é o protocolo em que seremos cobrados, que fomos instruídos a ter. Então, assim, se vocês quiserem depois, na parte de perguntas, saber mais sobre esses protocolos, não quero me alongar aqui sobre isso, mas perguntem, que eu e o Carlos podemos tirar essas dúvidas. Então, assim, não é que abriu-se os restaurantes e os hotéis de qualquer maneira, não. Tem um protocolo para isso, tem uma regra, tem um selo, tem um protocolo de biossegurança que nós seguimos, até para nós, funcionários, e para os hóspedes. Então, assim, o governo se preocupou com isso, além da questão financeira, monetária, também com a segurança. Foi uma união, né, do governo com os empresários, para a gente poder receber com toda a segurança, né? Faltou alguma coisa, Carlos? Não, acho que é isso mesmo, em relação aos selos, né, do que eles implantaram, é isso aí. Podemos seguir? Podemos seguir. Vamos lá. Gente, isso tudo que eu e a Kátia nós falamos, né, para vocês que são, o professor Adriano nos passou, que vocês são alunos de vários cursos, né, e para que vocês tenham ideia, assim, não é uma única pessoa envolvida em formatar essa volta, em gerenciar essa crise, né, os gestores, eles precisam, cada um com o seu know-how, cada um com a sua capacidade, contribuir, né, de forma muito, muito preciosa, de como nós sentamos e planejamos todos os passos e tudo que iria ser feito para essa volta. Então, por exemplo, TI é uma parte que nos ajudou bastante, porque nós tivemos que criar vários ícones e buscar soluções que realmente pudessem nos ajudar nessa volta. Então, cada um na sua área é de extrema importância como gestor, para exatamente contribuir em tudo isso que foi planejado, que foi pensado, e que se foi adequado àquilo que o governo pediu e daquilo que nós nos propomos também a fazer. Então, assim, cada um no seu curso, cada um
com aquilo que sabe, com os seus potenciais, é importante dentro da estrutura empresarial para contribuir na hora de uma gestão de crise, tá? Isso não parte só de um gestor, ou simplesmente do investidor, ou do gerente geral, ou do administrador. Todos têm um papel importantíssimo na hora de sentar e de planejar como é que vai ser feito isso da melhor forma. Então, só para abrir um parêntese e dizer para vocês que cada um, com a sua competência, no seu know-how, é de extrema importância de tudo isso que a gente está falando para vocês. E voltando aqui para os slides, as estratégias de operações. Eu sou responsável por essas operações. Eu e a Kátia, nós conversamos muito sobre a questão, ela vende, mas quem opera sou eu, então a gente vai trocando figurinha e vendo o que é possível. Dos maiores desafios foi exatamente a implantação de todos esses protocolos que envolvem os selos, que a Kátia acabou de dizer, né? A implantação desses protocolos de adaptação nos meios de hospedagem, que no nosso caso são os hotéis. Então, nós tivemos que pensar o que é que nós vamos utilizar, quais são as opções. Nós vamos utilizar máscara, face shield, mas vai ser necessário colocar acrílicos em determinados locais, como na recepção. Isso, de fato, é necessário, isso vai ser mandatório. Então, o que aconteceu? Nessa implantação dos protocolos, nós observamos tudo que foi pedido e sugerido, né? Claro que algumas coisas são sugeridas e outras são obrigatórias. Os itens obrigatórios, nós, sem dúvida, tivemos que cumprir todos eles. Então, veio aí o planejamento financeiro, quanto que seria investido, o impacto que teria, o envolvimento dos colaboradores e da estrutura como um todo, a adaptação a tudo isso. Então, a implantação dos protocolos, ela ficou em primeiro lugar como segurança, né, e bem-estar, e minimizar essa questão e, tipo, barrar, de fato, a questão da contaminação ou da possível contaminação. Vocês sabem que algumas pessoas, elas são assintomáticas, então, assim, os cuidados com os protocolos, a implantação desses protocolos, ele ocupou o primeiro lugar, realmente, a preocupação da estrutura, desde os investidores até os gestores, né? Como que nós faremos isso? Como que nós implantaremos? Então, assim, antes de abrir, nós fizemos, sim, toda a implantação, testamos algumas coisas, deram certo, outras não. Algumas, elas ainda estão em desenvolvimento, nós ainda estamos desenvolvendo algumas coisas, né, que faz parte dessa implantação. E foi extremamente importante essa questão de observar todos os padrões exigidos e tudo que era sugerido ou obrigatório por parte dos selos, né. Uma das coisas que tem acontecido conosco, que lá na frente a Kátia vai falar com vocês, nós percebemos que o público brasileiro, ele está sedento por viagem. Então, apesar de trabalhar com 50% da capacidade por causa do distanciamento social, apesar de ter implantado todos os protocolos, nós percebemos que as pessoas, elas estão com necessidade de viajar, com necessidade de compartilhar, como a Kátia falou. Nós percebemos que as famílias, elas têm vindo, assim, famílias e parentesco inteiro. Não é só a mãe, o pai, os filhos que é a família, né? Mas os avós, os primos, os tios, as famílias, elas têm viajado, assim, em grande parte juntas, para aproveitar. Eu acho que muitos pararam para pensar o tempo que perderam, enfim, agora querem aproveitar com a família inteira ou com amigos. Então, uma das coisas que nós temos enfrentado, e que no meio hoteleiro nós temos conversado muito, é que apesar de nós termos um trabalho de implantação dos protocolos de biossegurança, apesar de ter o selo, e apesar de tudo isso, metade do público acha que é exagero, acha que não é necessário isso, e eles falam abertamente para a nossa operação nos hotéis, para a recepção, para a governança, para o restaurante, isso é um exagero, não precisa disso. Nós ficamos assustados, porque nós sabemos que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Não acabou, né? Os casos, a curva, ela vem diminuindo, mas ainda não acabou. Existem casos e nós temos que tomar esses cuidados. E nós levamos isso muito a sério, porque nós não podemos ser um local onde isso se prolifera, onde eles tenham a condição ou a possibilidade de passar isso à frente, até porque é um perigo muito grande. Mas metade desse público acha que é exagero, e metade desse público acha que ainda não é suficiente. Então, hoje nós vivemos um sentimento no meio hoteleiro, no país todo, compartilhando com vários gestores de outros estados, é que exatamente nós ficamos no meio dessa guerra, onde os hóspedes, eles chegam e falam,
tá exagerado, não precisava de tudo isso, né? E outros chegam e falam, ainda não é suficiente. Para que vocês tenham ideia, a questão da recreação, um dos pontos das operações do hotel. Nós não fazemos mais atividades indoor. Se nós fazemos uma atividade indoor, ela tem os utensílios para uma criança específica, né? Por exemplo, nós não fazemos mais atividades com bolas, com brinquedos, onde as crianças elas possam compartilhar isso. Se nós realizamos uma atividade indoor, ela é pintura com determinado lápis de cor, onde após a utilização daquela criança, nós vamos higienizar, né? Até realmente abrir horário para outra criança. E os pais ficam indignados e acham que as crianças devem estar todas juntas. Ora, nós sabemos que as crianças elas não têm a percepção da biossegurança que nós temos, de não tocar o colega, não tocar o amiguinho, elas vão querer compartilhar isso, elas precisam interagir, elas são crianças. E é incrível como os pais acham que não, vocês estão exagerando, preciso ir. Então, essas estratégias da operação, nós temos nos adequado, na realidade, é um grande desafio, e é muito interessante porque há 6 meses atrás nada disso existia, né? Nós tínhamos uma vida normal, onde todos interagiam, todos podiam se tocar, não existia o risco e nem nenhum perigo, né, de saúde iminente. E hoje essa readequação, essa implantação dos protocolos, ela vem trazer esse impasse entre aqueles que aceitam, aqueles que acham que nós exageramos, e é isso que acontece nas operações. E o último que vocês estão vendo aí são os treinamentos. Foi um desafio grande, a questão dos treinamentos, chamar os funcionários, explicar tudo isso, a importância da máscara junto com o face shield, né, no contato com os clientes, o contato direto, os protocolos de como, na realidade, se portar ao entrar em um apartamento ocupado, nós não podemos mais entrar com ninguém dentro dos apartamentos. Então, por exemplo, o serviço de room service, quando nós somos solicitados que eles vão levar, vão deixar a refeição no apartamento, nós nos posicionamos, os garçons, eles são orientados a se posicionar do lado de fora, né, e o hóspede, ele pega essa bandeja e ele entra no apartamento. O nosso serviço, que é um serviço normal, seria o garçom bater na porta, o hóspede abre, ele entra, posiciona na mesa, monta a mise en place e depois ele se retira. Isso hoje não pode acontecer. Então, vejam o momento que nós vivemos. Por causa de tudo isso que ocorre, nós tivemos que adequar nosso serviço e até deixar de oferecer alguns serviços, porque nós estamos no meio de tudo isso. Tudo em prol da implantação desses protocolos, de acordo com o que a Secretaria de Saúde, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e outros selos e outras organizações pedem para que nós possamos agir e prosseguir dessa forma. Então, alguns serviços, eles foram comprometidos, eles tiveram que se adequar, na realidade, a essa realidade. Então, as estratégias de operações hoteleiras, nesse momento, ocorrem dessa forma, né? Kátia, quer colocar mais alguma coisa? Não, é bem isso mesmo que você falou, e eu acho que as pessoas, eu só queria ter um engajamento maior das pessoas, sabe? Queria que as pessoas entendessem isso que você falou, ainda temos o vírus, né? Ainda temos que tomar cuidado, né? Então, fica a dica aí para quem não está tomando cuidado, acho que é melhor tomar. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Vamos para o próximo, então? Uhum. Gente, falando de tudo isso que está acontecendo, né? Eu falei para vocês do que hoje o que acontece, e agora eu quero falar para vocês do que nós temos planejado para o futuro, né? Nós sabemos que passamos por um momento onde realmente o faturamento, e vocês sabem disso, vocês conhecem pessoas que perderam seus empregos, as empresas perderam o faturamento, mas algo que é importantíssimo são os investimentos, né? Isso, os empresários, eles sabem que são necessários. Nesse primeiro momento, eles estão fazendo com muita cautela, porque eles estão esperando a questão da retomada da economia mesmo, mas, assim, os investimentos, nós estamos fazendo escalonado, né? Assim, existem as prioridades, os treinamentos em relação a esses investimentos, que com a aquisição de novos equipamentos, né, por exemplo, máquinas de ozônio e tudo isso, vai ser necessário investir e gastar com treinamentos para que coloque a equipe à disposição dessa nova realidade.
produtos também, tipo, o que significa isso? Nós sabemos que existem produtos homologados internacionalmente que eles nos ajudam a combater ou a manter um protocolo e um procedimento muito mais seguro, né? E o último, não mais importante, mas super importante, é a tecnologia. Para nós da hotelaria, por exemplo, fazer o check-in desde o celular, abrir a porta do apartamento com o celular, tudo isso já existe, e outras tecnologias e outras soluções estão sendo discutidas para uma realização no futuro muito próximo. Então, as novas estratégias operacionais, ela nada mais que consiste em realmente uma segurança maior, produtos mais eficientes, evitar o toque, utilizar muita tecnologia como cardápios digitais, informações através de QR Code e por aí vai. Então, essas são as novas estratégias operacionais. Kátia, quer contribuir com alguma coisa? Esqueci de algo? Acho que era isso. Não, perfeito, perfeito. Vamos lá para o próximo. Vamos. Kátia, agora é com você. Esse é meu. Bom, e aí, então, um dia me disseram, vamos fechar o hotel. Tá, ok, temos uma pandemia, temos um vírus. Aham. E o que a gente vai fazer agora? Eu me senti como essa pessoa aqui, de máscara, luva, álcool gel e cheio de caixas, sem nada. Muito importante, porque eu cuido da área de marketing e vendas do hotel, e como o Carlos falou, a gente se comunica muito, porque para eu vender, ele precisa operar direitinho, para ele operar direitinho, eu preciso vender. Então, assim, foi um branco que aconteceu. Pensa em tudo que a gente fazia, em todo um planejamento de marketing anual, em março, e todos os investimentos já designados para mídias, para revistas, para eventos, e de repente, então, você fala, bom, eu não vou ter um evento até pelo menos o mês de agosto, porque era o primeiro mês que as pessoas falavam, entendi. E você não tem uma revista mais, as pessoas não imprimem mais revista por causa do toque, entendi. E o que você vai fazer? Né? Então, foi um mês inteiro bolando a próxima estratégia de marketing, como a gente se comunicaria com um possível cliente que está querendo viajar, mas ele não estava querendo viajar. Ah, entendi. Então, a gente tem que comunicar para quem quer viajar e para quem não quer viajar. Certo. Aí, pode virar, Carlos, o meu... Como foi feita a nova estratégia de marketing? Tudo que a gente sabia morreu. Então, tudo voltou-se para as mídias sociais, mídias digitais. Por quê? As pessoas só estavam com o celular na mão. A gente estava em casa, de quarentena, só com o celular na mão. Antigamente, a gente tinha hora para postar. Então, olha, o maior período de assertivo, de colocar uma mídia na internet era tal hora. Não tem mais isso agora. Você pode postar a hora que você quiser, à vontade, porque as pessoas estão no celular. Então, o que cresceu de mídias sociais, o que as pessoas fizeram, os investimentos que as pessoas fizeram, e assim, e no começo a gente não podia ser uma mídia muito agressiva, porque ninguém queria viajar. Então, assim, parecia que muitas vezes, parecia que nós queríamos ser oportunistas mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, coloca uma promoção? Não coloca, ninguém está viajando. Tá, então, vamos falar sobre o destino, vamos falar sobre interações. Aí começamos a fazer posts de interações. O que significa isso? Terminar com perguntas, coloque a sua opinião, deixe seu comentário, o que você acha que poderíamos fazer de diferente. Essas interações foram ficando cada vez mais importantes. Vocês todos devem ter notado, porque todo mundo tem um celular na mão e todo mundo tem as mídias sociais. Mídias digitais, que antes eram desacreditadas, começaram a ficar valiosíssimas. Então, assim, hoje, para você colocar num jornal digital, é mais caro que se eu colocar o outdoor.
Então, assim, a comunicação, ela foi chegando no cliente, ela foi chegando no consumidor final de uma forma muito devagar, muito lenta, e a gente ansioso para vender. Não, mas espera aí, a gente tem que ir devagar. As pessoas não estão ainda querendo viajar. Tá. Aí, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro tipo de interação. Vamos tentar um sorteio? O sorteio deu super certo, gente. Nós sorteamos diárias, a interação foi muito grande, cada pessoa tinha que marcar mais tantas pessoas, e assim, e foi um investimento tão barato, era mais barato eu sortear 2 diárias do que se eu fizer qualquer outra mídia, porque eu pago net, enfim, e eu estou incentivando a pessoa a viajar e ela chamar outra pessoa e levar o pai, e levar os amigos. O sorteio foi assim o maior sucesso. Aí a gente falou, bom, já sorteamos, já interagimos, e agora a gente precisa vender. Não dá mais, não dá mais. A reprecificação foi uma das estratégias de marketing que a gente fez, que mais deu certo, em toda a minha experiência com turismo. Eu tenho experiência na hotelaria, eu tenho experiência em cruzeiros marítimos, em outras empresas também. Nunca que a gente fez uma reprecificação. Por que não é uma promoção? Não, não é uma promoção. É uma reprecificação. Hoje, eu venderia a X. Quanto que eu vou vender quando as coisas acalmarem, quando as taxas de Covid diminuírem? Eu vou vender a X. Então, a gente reprecificou. No caso dos nossos hotéis, a gente colocou uma tarifa linear para todos. Ah, quanto custa para X? Quanto é o mesmo X? Exceto o Natal, exceto o Réveillon e Carnaval, eram preços diferentes. Os outros todos eram o mesmo preço. Então, a pessoa sabia quanto ia custar em qualquer momento. Ah, você viu aquela promoção, tal? Não, a gente nem chamava de promoção, eu brigava com todo mundo. Não é uma promoção, é um novo tempo, é um novo período, é um novo normal, né? Que a gente vai chegar nesse novo normal um dia. É um novo normal. Então, é um novo preço. E esse preço sempre com valor agregado, ele deu muito certo. Até hoje a gente fica com essa reprecificação, sabendo que existem os inovadores, né, o público inovador que quer viajar, o público mais conservador e o público que só vai viajar depois da vacina. Esse público depois da vacina, não há comunicação que a gente faça que ele vai viajar. Verdade. Então, assim, a gente tem todo o outro público, que são os inovadores e os conservadores. Os conservadores, a gente fala para eles assim, é o melhor destino, as melhores praias, só o ano inteiro, tá. Mas os da vacina, esquece. Então, assim, foi um novo momento de marketing, não sei se alguém um dia viveu isso no passado, mas hoje foi um desafio tremendo, e assim, qualquer ação que eu faça, eu tenho que tomar cuidado com a operação, com o front, com tudo. Então, foi muito bem pensado, e é o que o Carlos falou, não depende só de mim, não depende só dele, depende de uma equipe inteira, não adianta eu vender e o telefone não atender, não adianta o telefone não atender, não mandar o voucher, não adianta depois o Carlos não entregar um apartamento bacana, o restaurante não fazer a parte dele. Então, assim, é uma engrenagem muito grande, a gente passou por maus bocados. Verdade. Hoje a gente percebe que foi um novo aprendizado, é o novo normal que a gente está esperando e que eu estou muito feliz, o Carlos também, a gente está, depois você fala, você está feliz, né, Carlos? Não sei. A gente está feliz porque, assim, todo o planejado, mesmo que ele teve que, mesmo na hora da adaptação dele, ele funcionou. Então, assim, as pessoas estão viajando, nós estamos vendendo, menos para aqueles lá que só querem depois da vacina. Mas nós estamos vendendo, as pessoas estão viajando, nós estamos recebendo, e espero que essas pessoas e todos nós que estamos falando agora, discutindo esse tema tão, tão importante, que a gente leve isso para frente como uma lição, né, Carlos? Você quer complementar aqui? Sim, isso que a Kátia está falando, gente, tudo isso não, assim, hoje nós temos como compartilhar com vocês, porque, assim, nós quebramos a cabeça, existiam dias que nós ficávamos desesperados,
nós parávamos e não sabíamos, assim, que caminho tomar, porque existe uma série de outras coisas que nós dependemos, né? Por exemplo, companhia aérea, a flexibilização também dos outros estados, a própria flexibilização das reservas que nós já tínhamos na casa. Então, assim, tudo isso não foi do dia para a noite, nós tivemos que parar, pensar e realmente avaliar dia após dia. Isso foi muito complicado, a ansiedade tomava conta, a gente não sabia como iria resolver isso, mas como a Kátia colocou para vocês, existiu aí um caminho diferenciado para não parecer que nós não estávamos ligando para o que estava acontecendo, mas nós precisávamos desenvolver um trabalho nessa crise. Então, é necessário também, nas crises, realmente pensar, né, dar as mãos, realmente verificar qual vai ser o melhor caminho e tentar. Então, é um trabalho em conjunto, como a Kátia acabou de falar. É isso, gente. Desculpa eu falar com as mãos, assim, é porque nesse momento... não, eu falo com as mãos e eu fico empolgada, eu fico emocionada, porque foi realmente muito difícil. Ainda né, Carlos, né? Verdade. Difícil, mas eu me sinto, assim, com um dever cumprido. Ainda não totalmente, mas no caminho certo. É isso aí, no caminho certo, você falou bem. Temos mais alguma coisa para falar? Temos, vamos lá. É seu, Carlos. Meus 2 últimos, acho. A expectativa para o novo normal, isso todo mundo fala, né? Como será esse novo normal? Como a Kátia já mencionou anteriormente, hoje nós já tínhamos um alinhamento muito bom antes, e hoje nós temos um cuidado grande. Por exemplo, a Kátia está negociando aí para o futuro grupos, então nós temos que verificar como que será isso, os detalhes da operação, se antes eles já eram vistos de forma bem minuciosa quanto ao serviço, agora com a questão da biossegurança, né, dos protocolos e respeitando os selos, isso passou a ter uma importância ainda maior. Então, a gente sempre está se falando diariamente para ver, achar as soluções e as alternativas para que nós para que a Kátia não possa não perder vendas, né, ou seja, incrementar o faturamento, mas isso é uma questão muito delicada hoje em dia, quando a gente tem pontos que nós temos que ajustar com a operação, porque a operação ela não está normal, né, ela está no novo normal. Então, e o novo normal, ele já exige uma série de limitações que nós precisamos cumprir com tudo isso. Então, essa questão do alinhamento das equipes e das pessoas que trabalham juntas, nunca, em nenhuma outra época, é tão importante realmente alinhar, conversar e saber o que estão fazendo de forma conjunta, para que não tenha nenhum equívoco, para que a gente não venha atender de forma equivocada, né, ou não assertiva os nossos clientes, né. Uma das coisas que nós observamos quando nós avaliamos a questão cultural é que, por exemplo, na Europa, eles estão muito mais receosos do turismo de massa, né? O turismo de massa são os voos charters, os fretamentos, as pessoas realmente que saem. Eles estão bem receosos, então, assim, a movimentação turística na Europa, ela ainda é muito fraca em relação ao que acontece no Brasil. Acredito que por uma questão cultural, hoje aqui, nós não temos esse problema. A Kátia vai falar um pouco, daqui a pouco para vocês, o que aconteceu no nosso feriado agora e nos que estão por vir, mas nós percebemos que esse desejo, ele não tirou, ele não parou essa vontade do brasileiro viajar, e aqui nós, acho que esse novo normal, ele mesmo assim, ele vai voltar com o turismo de massa, porque as pessoas sentem um desejo, de fato, de viajar, e viajar agora em família, né, ou com amigos. Então, isso que nós temos percebido nas vendas, e é bem isso a partir de agora. É isso mesmo, Carlos. Parece que acenderam a luz verde, então, assim, o que a gente não vendia antes, passamos não vendendo, a gente está vendendo. A venda em massa, ela vai acontecer, ela vai voltar a acontecer, é um caminho, porque as pessoas não aguentam ficar em casa, elas não aguentam mais. O que a gente tinha de planejamento antigamente, a pessoa tira férias em fevereiro, a pessoa tira férias em dezembro, a gente não tem hoje. Hoje é venda de última hora. Então, assim, até o último dia do feriado, as pessoas ligando e querendo se hospedar, e a gente com toda a equipe
voltada para atender, mas a gente tem uma limitação. A limitação, exato. Não tem como a gente colocar em risco as pessoas, então existe uma limitação. Eu gostaria de ter vendido todo mundo que ligou. Acho que eu lotaria uns 2 hotéis, Carlos. Verdade. Bárbaro pra gente. Você ia trabalhar mais ainda, 2 vezes mais. E o reflexo do feriado de 7 de setembro foi um termômetro muito grande. Começou muito devagar essas vendas, apesar da reprecificação, as pessoas ainda, sabe, esperando, quando de repente todo mundo decidiu viajar em 7 de setembro. Foi. Muito bacana. Nós reabrimos um dos hotéis, né, Carlos, para esse feriado. Foram vendas maravilhosas, hóspedes. Hoje mesmo, no café da manhã, né, Carlos? Um hóspede chamou a gente e disse, como vocês conseguiram trazer... Ele já achou que os protocolos de segurança estavam ótimos. Então, ele chamou o Carlos, estava eu, o Carlos, o chefe, a gerente de A&B, e ele colocava amor naquilo, ele falava, com certeza eu vou voltar. Verdade. Eu recebi um e-mail também de um outro rapaz, de uma outra família, na verdade foi uma família, e eles disseram assim, nossa, como vocês fizeram a gente se sentir em casa? Porque ele falou assim, eu estava morrendo de medo, trouxe minha mãe, trouxe não sei quem, e vocês, com toda a delicadeza, ainda em reabertura, conseguiram dar para a gente momentos incríveis. A gente passou momentos incríveis, nós vamos voltar. Então, assim, esse feriado, ele vai se repetir, nós temos mais 2 feriados até o final do ano, ele vai se repetir, já está se repetindo as vendas, né? Já estão aparecendo as vendas para o 12 de outubro e para o finados. Isso. O 12 de outubro está sendo muito bacana, porque muita gente fazendo 5 noites por causa da semana do saco cheio, dia dos professores e tal. Então, assim, ainda os conservadores estão, mas eles não estão fazendo falta. Pelo menos não para a gente. Existe muita demanda ainda, e muita demanda reprimida, que é o que vai acontecer. Muita demanda reprimida. E o que a gente recebe de feriado, muito é daqui, do Nordeste, porque é o pessoal local, que era uma tendência que a gente já sabia que ia acontecer, né? Exatamente. Uma busca do turismo local. E assim, e as vendas já estão abertas, as nossas vendas estão abertas até o ano que vem. E tudo com essa reprecificação, ainda não mudamos nada. E tem vendas até para julho do ano que vem. Está entrando, um pouco, lógico, mas janeiro já tem uma boa expectativa. Excelente, por sinal, a gente não esperava. Mas estamos esperançosos. Acho que esse novo normal será um novo normal muito bom. Verdade. Com algumas coisas que a gente aprendeu e outras que a gente não aprendeu. Tomou na cabeça, né, Carlos? É isso aí. Temos mais coisas para falar ou eu já falei demais? Não, agora só agradecer. Considerações aí finais. Eu quero agradecer a presença dos alunos, né? Agradecer mais uma vez o professor Adriano, representado aqui pelo UNE. E estou à disposição de vocês, acho que o professor Adriano vai falar daqui a pouco. Espero ter contribuído, eu sei que o tempo é curto, né, Kátia, que a gente fala muito. Nossa, mas é muito detalhe, é muita coisa, mas é um grande desafio, né, para mim e para a Kátia, nós estamos bem felizes e queremos contribuir com um pouco da nossa experiência para vocês que estão aí na graduação e dizer que cada curso é de extrema importância para a contribuição dentro de uma empresa, tá bom? Um abraço e fico aqui à disposição de vocês. Kátia, com você. Agora eu vou agradecer, porque senão eu fico esperando. Agradeço a todos, agradeço ao professor Adriano, foi muito bom poder participar e contar um pouco mais dessa trajetória que a gente enfrentou. Para todos os cursos, realmente é um assunto bem, bem abrangente, e dizer que eu também estou à disposição, se quiserem comprar também o feriado, tem lugar ainda. E obrigada a todos por terem participado. Adriana, para você agora. Professor Adriano, desculpa. Ok.
parabenizar, né, os dois, inclusive, além de um agradecimento que já fiz antecipadamente a vocês, e parabenizar pela apresentação, né, por essa contribuição, troca de experiências, porque por mais que os alunos estejam lá, ou todos os espectadores, porque nós temos em sala, né, professores, público externo, temos, de fato, assim, absolutamente uma certeza de quanto essa fala contribui para dentro do que eles estão por viver, ou alguns que já vivem dentro de algumas organizações, né? Essa questão do público interno, do público externo, a questão do marketing, né? As vendas realizadas, as operações dentro das empresas, que essa conexão deve existir dentro dessas áreas. E hoje, depois da fala de vocês, que eu me peguei, de fato, que a palestra de ontem foi exatamente sobre a operação, né, e a importância dentro dessa gestão de crise do administrador. E o palestrante de ontem, ele tem uma agência de publicidade, tem uma agência de turismo, né, em Mossoró, e ele faz toda aquela venda e destina o público, inclusive, para vocês, né? Então, assim, né, foi uma complementação, agora que eu me toquei para falar de vocês, a partir, né, do relato, das experiências e da vivência de vocês, que eu percebi isso de uma forma muito grandiosa. Sei, inclusive, das obrigações de vocês, né, do tempo corrido como inclusive pela vivência atual. Eu, pelo menos, vejo que no home office estou trabalhando 3 vezes mais, até do presencial, a gente bem sabe, então temos que pensar mais, operar mais, e assim, vocês foram brilhantes no dia de hoje, tá? Tem muitos parabéns aqui, né, da participação, de vocês. Eu já tenho aqui na verdade, né, uma participação do Rodrigo Marques. Ele aqui fala sobre, que agora chegou esse momento, né, depois de eu encerrar mais uma vez com vocês, seria sobre, nesse novo normal, qual o maior impacto em aplicar novas estratégias para adaptar a esse contexto que estamos vivendo. Quer fazer, Carlos? Olha, as novas estratégias, eu acredito que é atrelada às operações, entendeu? Na realidade, envolve marketing, envolve tudo. É se adaptar a esse momento agora. Como nós abordamos no tópico, né, dos empresários, eles estão muito receosos, e assim, eles querem movimentar, mas eles querem ver a economia voltando. Então, sem sombra de dúvida que as novas estratégias, ela vem com investimentos, não tem como prosseguir sem investimentos. Por menor que seja os investimentos, mas, por exemplo, a sinalização dentro das empresas, dentro de todos os ambientes que nós vamos passar, desde supermercados, farmácia. Então, assim, investimentos, eles são necessários. Não existe nenhuma empresa, nada, que vá prosseguir sem ter o mínimo de investimento. Para marketing, como a Kátia falou, ela teve que tomar outras medidas que não era o que nós tomaríamos, não seria o planejamento que ela tinha para continuar. Então, teve que se pensar, teve que se tomar outras direções. Então, eu acredito que, para esse momento, são os investimentos, seja ele mínimo, seja ele de acordo com o que a empresa possa fazer. Não sei se vocês lembram que eu falei que a Accor, ela transformou andares, né, dos hotéis em home office para poder vender. Então, assim, a criatividade dos investimentos é o que é o carro-chefe desse momento, que tem que ser feito. Não sei se Kátia concorda, se tem algo para falar também, que eu esqueci. Eu concordo, e ainda te falando sobre isso, sobre esses escritórios, né, que viraram alguns hotéis que transformaram alguns quartos em escritórios. Isso foi um sucesso em São Paulo, muita gente, porque eles não precisavam ir para o escritório, eles iam para um quarto de hotel, então eles tinham todo o serviço, e aí os hotéis colocaram máquina de café, impressora, tudo, como se fosse realmente um escritório. Teve alguns, Carlos, que deixaram até a cama, viu? Estavam trabalhando. Porque já tem o desk, né? Então, até se ele quiser tirar uma soneca depois do almoço, já tá lá, né? Olha, eu almoço com o prato em cima do computador, assim. É o novo normal mesmo, né? A nova realidade. Muito bem, Carlos e Kátia. Tem uma participação... Eu acho... Sim. Professor Adriano, desculpa interromper, mas acho que eu vi uma pergunta bem interessante, falando qual é o novo nicho, né, de mercado. Eu estou na sequência. Eu que estou fazendo... Tá bom. Eu estou na sequência aqui de algumas. A Mariana, ela faz aqui uma pergunta
em relação, né, primeiro, parabenizando, inclusive, vocês, né, e quais novos nichos para o turismo com a pandemia, né, que novas exigências os clientes passaram a ter? Então, essa pergunta é assim, ela bem direcionada para mim e para a Kátia. Nós trabalhamos com o mercado de luxo. É um mercado que, assim, os clientes, se antes eles gostariam de exclusividade, agora mais do que nunca eles querem mais ainda essa exclusividade. Então, são clientes do mercado luxo, onde as diárias elas estão acima da média, né? Os hotéis, eles são específicos, e é um nicho bem interessante que nós trabalhamos, né, Kátia? Complementa aí. De vendas e as ligações e solicitações do mercado luxo. Não, vou contar uma história muito rápida. É difícil contar rápido, mas eu estava trabalhando umas 8 horas da noite, um dia desse, aí estava no computador, eu vi uma reserva, falei, nossa, quanto dinheiro, né? Aí depois veio um e-mail. Olha, eu moro nos Estados Unidos, sou brasileiro, tal, eu tenho algumas dúvidas, alguém pode me ligar? Eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu vou fazer uma ligação às 8h30 da noite. Falei, cliente de luxo. Cliente de luxo é assim. Essas são novas exigências. Ele me ligou, eu liguei para ele, né? E aí, via WhatsApp, que hoje em dia é muito fácil. Eu liguei para ele. Ele me perguntou várias dúvidas sobre a suíte presidencial que ele tinha comprado. Ele quis saber qual era a profundidade da piscina da suíte presidencial, qual era o cardápio que o chefe ia fazer para ele lá na suíte presidencial. E pasmem não, porque a gente está aqui para atender o cliente, né? No domingo, nós vamos fazer o passeio que ele quer fazer para ver... Para testar, né? Se encaixa no perfil dele. Então, assim, isso é um atendimento diferenciado, lógico, para esse nicho do turismo de luxo, isso é imprescindível. Ele até me convidou para ir na casa dele, ele mora em Nova York, tem um top maravilhoso, se vocês quiserem todos depois, vamos. Então, assim, esse novo nicho, ele é muito mais exigente, e com a pandemia ficou muito mais, né? Acredito sim. Tem uma outra participação aqui de Paulo Henrique, falando se essa pandemia mudou a percepção de vocês em relação a público doméstico versus público internacional. Aquilo que nós já falamos, em relação ao turismo, na realidade, nós ainda não recebemos estrangeiros, porque nós temos restrições, mas sim, nós já sabemos que eles são muito mais cuidadosos e eles estão muito mais receosos e criteriosos do que os próprios brasileiros. Essa é a minha percepção, principalmente porque nós abrimos agora há pouco, e o brasileiro, ele tem uma parte que parece que tudo já passou e que nada mais está acontecendo. Eu concordo, e até exemplo que eu dei agora do americano que quer vir para o Brasil, ele já comprou, ele não sabe se ele vai poder sair dos Estados Unidos, mas ele já comprou. Já fez a reserva, né? Fez a reserva dele, não quer perder. Muito bem. Francisca Lopes tem várias participações aqui, né, falando sobre as estratégias que seriam investimento mais estratégias, porque às vezes não tem um investimento, não se tem um investimento, né, porém não se sabe administrar esse próprio investimento. Então tem que planejamento é tudo, né, ela coloca, acho que pesquisa de mercado, né, e perfil de empreendedor também é importante, né, entender para quem está de fato envolvendo-se, né, ainda e sobrevivendo, e busca essa longevidade de organização nesse período de crise. Sempre digo em sala de aula, algo importante, é porque nós estamos achando muito estranho, mas é porque nós somos uma geração que estamos participando dessa crise. Mas o mundo já teve várias outras crises e deveremos ter outras mais à frente, né? Então, assim, o mundo é dinâmico, o mercado é dinâmico, essas adaptações, elas são necessárias, a flexibilidade, né, esse poder de gerenciamento de crise, isso nos fortalece mesmo, eu acredito, né, de fato, sobre uma questão de como a gente tem que conduzir, já que nós somos gestores, né, administradores aqui, inclusive futuros, como o Carlos bem disse também, todas as profissões, elas são aqui muito importantes,
Porque muitas vezes eu sou um contador, mas eu sou um gestor de uma organização, mas sou um gestor de controladoria. Sou eu que, por exemplo, estou ali controlando os investimentos da organização, né? Tenho muito envolvimento com os recursos financeiros. Eu, na verdade, sou um advogado, e o advogado ele tem sobre todos os aspectos jurídicos que a organização precisa ali responder, tem a responsabilidade sobre os seus clientes internos, como a Kátia disse na apresentação dela, né? Disse, até por nós mesmos, nós também temos que nos preservar, né? Temos que buscar a nossa segurança, além dos hóspedes, né? Dos clientes. Então, eu acho que é muito isso. O André Vicente tem uma outra participação também, dizendo que houve um aumento vertiginoso aqui de investimento em marketing digital com o advento da pandemia. Eu acho que Kátia falou sobre isso, né? Inclusive, falou inclusive até dos preços em relação à publicação no jornal, que era, inclusive, algumas mídias sociais esquecidas, passaram a cobrar valores bem importantes, até mais que outdoor. Acho que foi isso que você disse, né, cara? Foi. Professor, você sabe que até para participação em live, eles estavam cobrando. Quer dizer, assim, você não quer participar da minha live? Eu falei, oi? O custo é tanto. Eu falei, olha, calma, eu vou analisar o seu perfil, né? No fim, não entramos com nenhum parceiro assim, mas houve um aumento muito grande da procura de marketing digital. Então, assim, quando a gente fazia anúncio em jornal de hotelaria, muitos anos que a gente não faz. Hoje estão fazendo, porque tem o jornal online. Então, assim, todas as revistas, André, antes de falar, viraram online, ninguém mais imprime nada. Tem algumas que ainda imprimem, mas, assim, as revistas especializadas do setor de turismo não tem mais. Mesmo assim, a gente ainda paga para ficar no online. Então, assim, a gente acompanhou tudo isso, existe um plano de investimento para a gente continuar com o marketing digital. É o futuro, infelizmente, a gente está vendo um novo normal, é o futuro. O marketing digital, ele vai continuar, ele vai ficar mais forte, e as pessoas cada vez mais usando o celular, né? Inovação é tudo, como a Francisca disse aqui. A gente tem muitas coisas boas que vieram com a pandemia, né, Carlos? Verdade. E dentro da operação também, né? Nós tivemos que desenvolver aí o cardápio digital, informações, tudo em QR Code, para não ter que imprimir mais, é uma crise, mas que também trouxe uma revolução para as empresas, né? Nós estamos vivendo isso, informações do hotel, os cardápios, informação dos protocolos de biossegurança, tudo em QR Code. A gente não distribui mais papel impresso com informações. Os nossos clientes, eles têm que chegar e fazer essa leitura. Então, é realmente uma revolução digital e não deixa de ser marketing também, né? Exatamente. Jósimo tem uma reflexão aqui bacana, né? Eu acredito, da forma que ele está colocando aqui, que as crises sofridas não só pelo próprio Brasil, né, mas pelos países em geral, querendo ou não, contribuem para uma certa melhoria no desenvolvimento daquele país, para ele não sofrer de novo naquela crise, né? Serve de um aprendizado. Eu acho que é isso quando a gente está falando de país, como ele bem colocou, mas também para as organizações. Acho que a gente sabe muito, né? Enquanto umas... virou um ditadozinho, um clichê já durante esse período. Enquanto algumas choram, outras vendem lenço, né? Algumas organizações estão se dando muito bem, inclusive. Vocês verificaram agora, foi relato de vocês, dizerem que teve uma grata surpresa, uma excelente venda nesse 7 de setembro e tem programações dos próximos feriados aí de uma forma excelente, né? É isso mesmo. Esse aprendizado está tatuado na gente já. Muito bem. Enquanto, né, se de repente não chega uma outra participação, queria eu agora perguntar, né, colocar uma abordagem aqui para o Carlos, de repente, toda essa sua experiência, né, fora do país, que aí eu vi lá exatamente, inclusive, né, na sua apresentação, você teve experiência na Itália, França, Estados Unidos, tal. Essas experiências, esses aprendizados que você teve já lá, o que contribui hoje com essa sua atuação aqui no Nordeste? Então, quando eu voltei para Natal, há quase 2 anos, né, para fazer a implantação do hotel, e exatamente buscar esse serviço de um padrão de qualidade, de realmente aquilo que os nossos hóspedes, eles chegam e eles esperam,
essa dinâmica do atendimento, de ser formal, mas ser simpático, onde existe a característica nordestina, mas ser extremamente prático, é algo que é um desafio para a gente, né? E realmente ali do lado das equipes e dos gestores e trabalhando ponto a ponto os serviços, essa contribuição de saber como, ao mesmo tempo, existe um mercado executivo, que você tem que dar um tratamento àquelas pessoas que chegam e estão com pressa, mas e outras chegam e querem todas as informações. Chegar, na realidade, num atendimento aí, entre um e outro, é um desafio muito grande. Eu acredito que esse conhecimento, né, não só internacional, mas dos outros estados do Brasil, isso é de extrema importância para a aplicação na operação e para o padrão de serviço que nós buscamos. Então, essa contribuição de conhecer vários tipos de perfil, os perfis diferentes, e também os trabalhadores da forma que eles atuam e da forma que eles se comportam dentro das organizações, isso é muito bacana para você montar uma estratégia de acordo com o mercado local, mas atendendo, né, a exigências no mercado também internacional e também no mercado executivo. É muito diferente quando eu atendo uma família que está em lazer, onde eles vão sentar, eles vão querer todas as informações, vão querer papear, e quando chega um executivo, um advogado que vem de Brasília para uma reunião de 2 horas, e que ele quer que seja tudo extremamente rápido. Então, essa percepção, que tipo de serviço eu estou oferecendo a determinado hóspede, eu acho que é a minha maior contribuição de todas as unidades que eu passei, também das experiências fora e aqui no Brasil também. Muito bem. Kátia, agora eu queria uma contribuição sua, né? Na verdade, vou fazer um bate-bola agora com você em relação ao seguinte. Eu sei que ainda, por mais que as pessoas tenham acesso à informação, parece-me que ainda existem muitas pessoas desinformadas. Isso eu falo no motivo pelo qual a gente está falando hoje sobre também o turismo no Nordeste. E parece-me que também algumas pessoas lá fora que eu estou dizendo, inclusive nossa região, parece que no Nordeste as pessoas passam fome, que só é seca, né? Algo muito desse tipo. Para algumas pessoas ainda têm essa informação, não sei se porque o que lê, né, o que é divulgado, ou acesso à informação, enfim. Então, se por esses aspectos ou por outros, quais são as maiores dificuldades de vender o Nordeste, de repente, para esse público de fora? Eu acho que essa mentalidade já está um pouco mais antiga, sabe? Tem alguns avisados, sim, que o Nordeste passa fome. Você trabalha com hotel Nordeste, sim, um hotel de luxo. Como? Tem isso lá? Ainda perguntam. Mas não é só esse o empecilho, eu acho que isso é uma parte muito mínima da população que pensa assim. Todo mundo vê o Nordeste como cidades turísticas, vê como um sonho, né, de viajar. A gente teve uma época em que o dólar era mais alto, mais baixo, então as pessoas preferiam culturas de fora, e agora estão voltando esse olhar para dentro. Mas a maior dificuldade que eu enfrento hoje na questão das vendas nem é essa parte cultural, e sim uma parte de transporte, voos. Então, assim, mesmo que quando a gente estava antes da pandemia, já existia essa carência de voos das companhias aéreas para o Nordeste. Eles colocam voos para fora, voos para outros países, mas não colocam voos internos, e voos com preços, ok, vamos colocar assim, um preço justo. Só para você ter uma ideia da minha dificuldade agora do Réveillon, para vocês todos terem uma ideia, a passagem do Réveillon de São Paulo para Natal custa R$3.000 por pessoa. Então, você pensa que você já adiciona aí 6 mil, porque ninguém vem sozinho, porque se quiser vir sozinho também a gente recebe. Fora todos os gastos. 6 mil, fora todo o resto. Então, assim, para a gente que está de vendas, quando a pessoa fala, Kátia, eu apresentei o seu hotel, ele adorou, ele vai. Mas não no Réveillon, ele vai em janeiro, que a passagem está mais barata. Poxa, cadê o governo, né? Cadê as instituições, as pessoas que não enxergam isso? Né? A gente não pode fazer um turismo interno com R$3.000 uma passagem. Não dá. As pessoas não vão viajar. Entendeu? Por isso que a gente pega muito regional aqui, né? Porque o regional consegue vir
até de carro, porque não há como combater uma passagem de R$6 mil, né, Carlos? É um absurdo, realmente, é a nossa maior dificuldade. Nós recebemos várias solicitações, né, Kátia, dos orçamentos, e quando eles acabam para fechar, para poder ver a passagem, é realmente um empecilho. Porque, assim, se você pegar de São Paulo para a Europa, existe muita promoção que você não paga nem R$2 mil para voa, né? Tipo, 12 horas e você não chega a pagar R$2 mil. Então, assim, é uma competência desleal, né? Eles querem vir, a gente consegue fechar a venda, mas realmente o governo e as autoridades precisam rever a questão da malha aérea para Natal. É bem complicado para a gente. Só para ter uma ideia, se você quiser ir para Maldivas, você paga $500. Oi, Maldivas, $500. E se você for a Salvador, é a metade do preço do voo para Natal. Então, quer dizer, precisa ter, né, uma intervenção aí. Exatamente. E olha que está existindo, salvo me engano, porque eu li algumas coisas a respeito em relação a viajar dentro do próprio país, né? Eu acho que, inclusive, tem empresas que estão utilizando-se disso, né? Reportagens que estão saindo a respeito dessas questões, já que vai existir ainda dificuldades e receios de outros países, de você fazer o turismo dentro do seu próprio país. Eu acho que, inclusive, o próprio governo e algumas companhias aéreas deveriam acompanhar de fato, né? É isso que você está colocando, né? Essa questão desse turismo no nosso território, né, brasileiro, no nosso próprio país. Muito bem. Francisco está colocando várias coisas aqui, né, em relação à inovação, né, que aqueles que não acompanham a inovação, os empreendedores ficaram para trás, né? Falando do aeroporto, realmente, do que Cássio estava dizendo, a deficiência, o quanto é precário, a própria distância. Mariana está fazendo aqui também uma abordagem em relação ao ecoturismo. Aquele que é pautado em destinos e roteiros que tenham maior contato com a natureza. Será alguma recorrência pós-pandemia? Vocês têm conhecimento em relação a isso, a ecoturismo, aqueles turismos que são voltados a áreas que têm maior exploração de natureza, se de repente são destinos aí melhores procurados, principalmente pelo próprio nosso país, né? Nós temos vegetação, né? Áreas, por exemplo, desse turismo que proporciona esse ecoturismo. Será que tem alguma recorrência? Vai ter algum impacto nessa área? Não. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu tenho um pouco de conhecimento de ecoturismo. Eu não acho que vai ter nenhuma novidade, porque o ecoturismo ele é sempre um grupo muito menor. Então, se você vai fazer um programa de mais natureza ou algum esporte mais radical, ele é sempre pequeno, são pequenos grupos. Então, eu acho que não vai ter nenhum grande impacto. Não acho. Isso. O Rodrigo Marques ainda faz outra participação também, dizendo que sabe que o próprio país, né, tem aspectos culturais, por exemplo, de fato, e paisagens naturais que são muito lindas, mas os governantes precisariam aqui investir mais, né, em relação à exploração desse próprio turismo. Aqui em Natal houve muito tempo, né, Kátia de São Paulo, né, tem uma atuação aqui em Natal, mas mora em São Paulo e atua muito no mercado lá do Sudeste, mas aqui a gente fez muito tempo propaganda que as pessoas passavam férias onde nós moramos, né, então, assim, para justamente fazer uma campanha, foi feita uma campanha e atração de muita gente, inclusive trouxe muita gente que veio só turistar para residir, inclusive, na própria cidade, né? Tanto que hoje Natal e Grande Natal, ela é bastante inchada, se a gente pode dizer dessa forma, e foi um investimento do próprio período, né, para atrair esses turistas. Mas isso. Então, se vocês tiverem alguma coisa mais para contribuir, né, em relação ou finalizar, eu deixo a palavra com vocês para depois eu dar meu encerramento. Carlos, você, que eu sempre falo depois. Não, só quero agradecer, dizer que estou à disposição, espero ter contribuído um pouco com a experiência e aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, a retomada aí dos hotéis, e desejar sucesso a cada aluno, né? Espero ter contribuído. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram. Estamos disponíveis também para tirar outras dúvidas, se quiserem nos ligar, falar com a gente. É importante que vocês estão passando agora por um momento também de muita
muita mudança, né? A gente tem que ver que os alunos, né, professor, os alunos também estão tendo que se esforçar, né? E agradecer por eles terem entrado, terem compartilhado, para a gente poder ter compartilhado com eles as nossas experiências e desejar sucesso para todo mundo. Tá? E muito obrigada, um abraço, um beijo. Muito bem. De uma forma corroborada, né, agradecer a presença de todos que estiveram na sala, público, externo, de todos os cursos, que a gente não só tem administração em contábeis, mas direito, professores. Eu acho que só brilhantou nossa semana, né, a gente chamou de Semana do Administrador, a 14ª, esses 2 dias, ontem e hoje. Fechamos aqui com chave de ouro, com a participação, né, da Kátia Veiga e o Carlos Carneiro, falando sobre essa proposta de estratégia em relação à área de marketing, de operações nas organizações, de uma maneira exemplificada e especificada no hotel do nosso turismo no Nordeste, mas que a gente pode exatamente também espelhar para outros tipos de organizações que fazemos parte, ou aqui que iremos assumir a partir de então. Agradeço demais, né, fechando hoje essa 14ª Semana do Administrador, ao próprio UniRN agradecer o espaço, né, os recursos para investimento, e a todos que se dispuseram a estar aqui contribuindo e participando dessa noite conosco. Fico muito grato pela presença de todos, aguardando agora a nossa 15ª Semana do Administrador, o próximo ano. Obrigado mesmo por todos, boa noite.